Em um gesto de controle e esperando que sua esposa se rendesse à sua vontade, o marido tomou a drástica decisão de bloquear seus cartões de crédito. Confiante de que ela acabaria implorando por sua ajuda, ele aguardou ansiosamente uma reação. No entanto, ao tentar entrar em contato com ela, a resposta que obteve foi bem diferente do que havia previsto. Natália despertou precocemente para preparar o desjejum e assegurar que as crianças acordassem a tempo do voo. As malas já aguardavam no corredor, e Selena, de 8 anos, sonhava em conhecer um atraente praticante de salboarde. O pequeno Samuel prometeu ao pai bom comportamento e obediência à mãe. Nicholas, o primogênito responsável, verificava meticulosamente se nada foi esquecido. Em suma, a família deveria estar cochilando no avião, aguardando o pouso. Ao invés disso, retornavam pelas ruas conhecidas com uma sensação estranha, como se tivessem vislumbrado algo proibido. Natália sugeriu no trajeto de volta: crianças, já que não podemos viajar, vamos preparar uma surpresa para o pai. Ela planejava informá-lo sobre o cancelamento, mas não conseguiu. Selena lamentou: o voo foi cancelado, não chegaremos à estação de esqui. Desperdiçaremos nossas férias aqui, na neve. Natália deu de ombros ao entrar na garagem. Normalmente, não gostava de guardar o carro lá, mas estavam exaustos após horas no aeroporto devido a um erro nos bilhetes. O horário de check-in estava incorreto e ficaram retidos pelo mau tempo. O que acontece, acontece para o melhor, disse Natália. O ano novo aqui também é ótimo. Temos árvores, trenó na neve e um pouco de geada. Nicholas concordou, expressando alívio por não terem ido. Selena brincou sobre quebrar as pernas no salboarde, sendo repreendida pela mãe e pelo irmão. Natália sorriu e propôs: vamos preparar algo delicioso para o jantar e buscá-lo no escritório. Mesmo que ele nos veja em casa, será uma boa surpresa. Ao chegarem, Samuel correu para destrancar a porta, demonstrando sua nova habilidade. Ao entrar, Natália tropeçou nos pertences espalhados de Samuel. Ela o chamou severamente, mas ele já corria para o banheiro. Segundos depois, Samuel saiu confuso, sussurrando: mãe, tem uma mulher nua na banheira. Natália, surpresa, lembrou-se dos filhos mais velhos atrás dela. Virando-se, viu os rostos imóveis de Nicholas e Selena, igualmente incrédulos. Natália decidiu verificar por si mesma. Ao abrir a porta do banheiro, confirmou: Samuel não estava imaginando. Havia realmente uma mulher nua na banheira, voluptuosa, com longos cabelos ruivos escuros e rosto pálido acentuado por maquiagem ousada. Olá, Natália murmurou, sentindo-se obrigada a falar, mesmo sem coerência. Você, gaguejou, percebendo seu disparate, deve ter se confundido. Isto não é um estabelecimento de banhos. Talvez procurasse um spa. Natália se repreendeu, tentando conter sua fala descontrolada. Algo mais apropriado era necessário, algo que se adequasse ao absurdo da circunstância. Onde está o lagomorfo? Guinchou a mulher desnuda. Como? Indagou Natália, mas logo compreendeu. A mulher tinha algum distúrbio de fala, não se referia a um animal real. Você quer dizer Renato, querido? Ecoou uma voz do corredor. Natália abriu a porta do banheiro e espiou. Parado na entrada estava Renato, recém-chegado da rua. Parecia ter corrido para casa, radiante de alegria, evidente pelo sorriso que ainda não conseguia disfarçar em seu semblante. Ao ver sua esposa e filhos inesperadamente de volta, ficou perplexo. Também era óbvio pela garrafa de espumante que segurava. Selena e Nicholas encararam o pai, mudos. Samuel alternava o olhar entre sua mãe e seu irmão mais velho, igualmente silencioso. Renato finalmente falou, sua voz hesitante: eu resolvi folgar hoje. Por que você não partiu? O voo foi cancelado, Natália respondeu automaticamente. Ele assentiu, pensei que já tivessem ido. Saí para comprar espumante. Entendo, Natália respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos, mas sua mente estava em turbilhão. Então este é meu marido, refletiu,
ele saiu para buscar espumante. Achou que tínhamos partido e comprou bebida para aquela mulher nua que o aguardava no banheiro. O que devo dizer agora? Você tem uma visita, ela indicou a porta do banheiro. O espumante é para ela? Sim. Diferente de sua esposa, Renato já havia se recomposto. Ele colocou a garrafa na prateleira sob o espelho, ajeitou o cabelo e enfiou as mãos nos bolsos da calça jeans. Natália, você realmente não precisava criar este drama, disse, quase parecendo exausto. Eu criei o drama? Não se faça de tolo. Provavelmente você já sabe há tempos. Honestamente, a culpa é minha. Fiquei descuidado demais e mal tentei esconder algo. Só um completo idiota não teria descoberto. Mas pensei que você agia como uma mulher sensata, que entende que a família é mais importante que uma aventura. E você não fez alarde. Na verdade, eu te admirava por isso. Até me orgulhava de você. Quem imaginaria que tudo terminaria tão vulgarmente? Por que você voltou com essa história de voo cancelado, retornou para casa e, pior de tudo, deixou as crianças presenciarem tudo isso? Não poderia ter esperado que tudo se resolvesse naturalmente? O que você quer dizer com resolver? Veio um grito estridente do banheiro, seguido por um forte chapinhar de água. Ela deve ter saltado da banheira, Natália pensou. Por precaução, pressionou as costas contra a porta do banheiro. A última coisa que precisava era da amante de Renato correndo para o corredor, completamente nua. O que você quer dizer com resolver? Que história é essa, querido? O que você me prometeu? Você disse que me amava, que esperou a vida toda por mim, que lamentava não ter me conhecido antes. A mulher socou a porta com força. Natália se firmou mais. Nicholas reagiu rapidamente, correu para ajudar. Pelo menos cubra-se com uma toalha, ele gritou, segurando a porta fechada. Tem crianças aqui. O que você me prometeu? A mulher insistiu. O que você me disse? Lembra? Que você tinha se divorciado dela, que só precisava de um tempinho. E o que eu deveria te dizer? A verdade, Renato retrucou. Que eu só queria um tempinho de diversão. Como eu poderia saber que você seria uma boba? Tolos, Natália ofegou, mal contendo a amante furiosa do marido. Já tive o suficiente de todos vocês, Renato rugiu, veias saltando em seu pescoço, seu rosto corado de raiva. Naquele momento, ele mal parecia humano, mas como uma fera furiosa selvagem. Seu canalha! Você não tem vergonha? A mulher no banheiro atacou a porta com tanta força que empurrou Natália para o lado. Com o canto do olho, ela viu o pé de Nicholas escorregando no piso laminado liso. Selena! Natália gritou, leve Samuel embora. Selena engasgou e rapidamente cobriu os olhos de Samuel com as duas mãos, bem a tempo, quando a amante de Renato, sem se preocupar em se cobrir, tropeçou para fora de trás da porta e caiu no chão. Eu disse para você pegar uma toalha, Nicholas resmungou. Você não tem vergonha? Vamos, Samuel, vamos dar uma volta. Selena, mantendo a mão firmemente sobre os olhos do irmão, o conduziu para fora do apartamento. E nós também vamos, Natália disse, levantando-se. Parece que chegamos em um momento inoportuno. Estranho. Talvez você não precise ir, Renato sugeriu. Podemos resolver isso civilizadamente. Não, Natália sorriu. Sabe, se as crianças e eu não tivéssemos presenciado todo esse espetáculo, talvez. Mas agora, de jeito nenhum. É melhor você lidar com isso, ela gesticulou em direção à amante de Renato. A jovem mulher estava sentada no chão, soluçando baixinho. Toda a cena parecia lamentável, como se a mulher tivesse de alguma forma rolado nua através de uma pilha de lixo. Natália olhou para ela com uma estranha mistura de repulsa e curiosidade. Renato permaneceu em silêncio, atordoado. Ele provavelmente se sentia pior do que qualquer outra pessoa naquele momento. Afinal,
Tanto sua esposa quanto sua amante tinham todo o direito de ficar com raiva e causar uma cena, mas ele não tinha mais espaço para protestar, apenas vergonha e humilhação. Lá estava ele, desmoralizado na frente de todos. Foi um desastre. Por algum motivo, Natália pensou que talvez ele merecesse alguma compaixão, mas certamente não dela. Ela simplesmente não tinha energia para isso agora. Natália sussurrou baixinho: "Isso realmente saiu barato." Seu filho Nicholas concordou: "Sim, é verdade. Estou saindo agora, só vou pegar minha jaqueta." Renato tentou chamar seu filho, mas foi ignorado. Nicholas estendeu a mão para sua mãe: "Vamos, mãe. Eles podem lidar com o resto." Ao saírem do apartamento, encontraram Selena e Samuel no elevador. Selena comentou: "Pelo menos não descarregamos tudo do carro. Não que tivéssemos muito para desempacotar, de qualquer forma." Natália respondeu: "Não importa. Voltaremos para pegar as roupas de inverno depois. Por que estamos parados aqui?" "Vamos." Nicholas perguntou: "Para onde exatamente estamos indo?" Natália decidiu na hora: "Iremos para a vila, para a antiga casa do vovô. Descansaremos lá esta noite." De repente, a amante de Renato saiu correndo do prédio, implorando por uma carona. Natália, relutante, concordou. Durante a viagem para a vila, fizeram várias paradas. Natália sacou dinheiro e compraram mantimentos. A viagem se estendeu pela noite, dando-lhes tempo para se acalmarem. Natália percebeu o quão drasticamente havia mudado sua vida. Ao se aproximarem da vila, Selena perguntou se estavam chegando, com Samuel já adormecido. Para alcançar a pequena cabana, tiveram que atravessar um campo nevado. Natália refletiu amargamente sobre como havia esquecido suas raízes. As crianças reclamaram do cansaço, mas Nicholas ofereceu ajuda, carregando sua irmã. Ao chegarem ao portão trancado, Nicholas usou água quente para descongelar a fechadura. Natália assegurou que tinham as chaves da casa, ansiosa para finalmente entrar e descansar. Enquanto Nicholas adormecido sonhava com sua meninice, Natália abriu a porta da antiga residência. Um aroma estranho a recebeu, não o conforto familiar do lar. Sua filha comentou sobre a atmosfera pouco acolhedora. Nicholas trouxe as bagagens, mencionando ter coletado lenha para aquecer o ambiente. Ele também revelou um fogão portátil, uma bateria potente e uma luminária brilhante. Eles acomodaram o pequeno Samuel, envolvendo-o com suas jaquetas para protegê-lo do frio. Natália, sozinha na sala, tocou o espelho empoeirado, refletindo sobre seu retorno. Selena acalentava Samuel com uma canção de ninar. Nicholas organizava um lanche simples, planejando resolver as pendências no dia seguinte. Natália reconheceu a dívida que tinha com seu primogênito, admirando sua calma e organização. Eles compartilharam um momento tranquilo tomando chá, enquanto Selena e Samuel dormiam. Nicholas, exausto, deitou-se no sofá da sala. No silêncio da noite, Natália contemplava a casa, questionando se ela os recebia de volta com alegria ou ressentimento. Tocou a mesa familiar, lembrando-se do avô que a construiu. As estrelas brilhavam intensamente, como em sua infância. Memórias afloraram, sua avó preparando o pão, o aroma envolvente preenchendo a casa. Recordou os brinquedos de madeira esculpidos pelo avô, pássaros, cobras e um urso com filhotes, sua peça favorita. A cena do urso na floresta, com seus filhotes brincalhões, permanecia vívida em sua mente. Natália refletia sobre o passado e o presente, enquanto a casa silenciosa aguardava para ser novamente preenchida com vida e alegria. Eles deram nomes a todos os 3 lobinhos e criaram histórias distintas para cada um. Vovó e vovô adoravam escutá-las, mas já não havia mais avós, e a própria Natália tinha deixado de ser uma garotinha. Agora, ela era mais como uma ursa com seus filhotes. Contudo, a casa permanecia a mesma, e a cadeira de seu filho, sem dúvida, ainda estava lá. Natália estendeu a mão de forma aleatória sob a mesa e, claro, logo encontrou o que procurava.
Seus dedos reconheceram instantaneamente o encosto liso e a almofada no assento, e ela puxou a cadeira. Ao sair debaixo da mesa, riu suavemente, constatando que estava em perfeito estado, e até a almofada ainda estava ali. Com cuidado, Natália se acomodou na cadeira, encostando-se ao lado quente do fogão. Ali, podia fechar os olhos, e por alguns segundos, sentir calor e segurança. Ela quase cochilou quando, de repente, seu celular no bolso começou a vibrar. A mensagem recebida era de quem? Claro, de seu marido. Ele questionava por que ela agia de forma tão imprudente e sem razão, e complementou que estava feliz em informar que todos os seus cartões de crédito estavam bloqueados. Vamos ver como você se sai agora, ele disse, ironizando como ela pretendia criar 3 filhos. Mas se ela pedisse desculpas, talvez ele reconsiderasse. Natália se deitou na borda da cama, cobrindo-se com seu edredom, mas o sono não vinha. Se Renato não estivesse mentindo, as coisas estariam mais tranquilas, mas não estavam. Isso significava que ela estava sem dinheiro, e esse pensamento a fez querer levantar e correr pela sala. Estranhamente, quando estava extremamente ansiosa, sua reação era sempre se levantar e correr, ou, pelo menos, andar rapidamente até se acalmar. Não posso acordar as crianças. Não há mais dinheiro. O divórcio era inevitável, assim como a divisão de bens e a pensão alimentícia. Contudo, isso era uma preocupação para o futuro. Tenho um carro, lembrou-se Natália. Se eu o vendesse. Mas não podia, pois estava em nome de seu marido, então essa opção também estava fora de questão. A única alternativa que restava era procurar um emprego logo pela manhã. Bem, provavelmente já passei tempo suficiente em casa, pensou. Porém, logo em seguida, o desespero voltou. É claro que ela tinha uma formação. Entre cuidar das crianças, Natália trabalhou no Palácio da Criatividade da cidade, onde foi professora de educação adicional, dando aulas de desenho e modelagem. Isso mal pagava as contas, mas Renato sempre teve um bom salário, e ela não precisava se preocupar em encontrar dinheiro. Mas de que servia a sua profissão? Há muito tempo existia uma escola e um jardim de infância na vila, mas isso foi há anos. A escola fechou há 10 anos e o jardim de infância antes disso. Não havia Palácio da Criatividade ali, e onde ela poderia ir? Pensou, com o coração pesado. Preciso sair amanhã e perguntar se alguém precisa de ajuda para limpar a neve ou algo assim. Não sei exatamente, mas deve haver algum trabalho por aqui. As pessoas vivem aqui, certo? Elas vivem, então eu também posso. Qual é o problema? Afinal, passei quase toda a minha infância aqui. Natália finalmente adormeceu, e em seus sonhos, ouviu a voz zombeteira de Renato repetindo, bem, vamos ver você trabalhar como leiteira. E daí, resmungou Natália enquanto dormia. É apenas um trabalho como qualquer outro. De manhã, acordou com barulhos estranhos. Algo lá fora guinchava, gritava e raspava. Natália apoiou-se no cotovelo e olhou pela janela. Nicholas estava no quintal com uma grande pá de neve. Ao vê-la, acenou e correu para dentro. Encontrei uma pá no corredor e pensei em ajudar enquanto vocês dormiam, disse Nicholas. Você só tem 13 anos, ainda é uma criança e está tentando fazer tudo sozinho. Vai se cansar, alertou Natália gentilmente, tirando a neve da franja do filho. Não vou me desgastar, respondeu Nicholas, encolhendo os ombros. Então aqui está o acordo, você cuida do café da manhã e eu vou procurar um emprego. Precisamos de dinheiro agora, você entende? Ela vestiu seu casaco de inverno e calçou os tênis ainda úmidos. Tem botas de feltro no corredor, sugeriu Nicholas. Talvez você devesse usá-las ou vai ficar doente. As botas de feltro, pensou Natália, percebendo que a vida estava começando a melhorar. Bem, olhe para o fazendeiro, disse ela, olhando para o homem à sua frente com ceticismo. Você pode ter crescido na vila, mas não está acostumada com trabalho pesado. Veja suas mãos, são tão pálidas como a pele de uma criança.
Natália também não tinha muita confiança nele. A fazenda era grande, e os moradores locais diziam que ele era mesquinho, pagava pouco e exigia muito. Era por isso que os trabalhadores não queriam ir até ele, mas Natália refletiu que não havia outro trabalho para ela aqui de qualquer forma. Decidiu então tentar ir direto para a fazenda. E quanto aos pássaros? Você consegue lidar com eles e com os porcos? Perguntou. Não com os pássaros, Natália balançou a cabeça. Meu avô tinha porcos, mas eu não cuidava deles. Contudo, posso cuidar facilmente de cabras e vacas. Ajudei minha avó a ordenhá-las. Ah, Natália, não posso te pagar muito, mas você pode levar um jarro de leite todos os dias, e tenha em mente que uma dúzia ou mais de ovos por semana é fácil, além de pegar alguns pássaros, e uma galinha por semana. Você não vai passar fome, pode fazer sopa ou assar tortas. Então, que tal? Está dentro? Perguntou ele. Estou dentro, respondeu Natália com um sorriso. Não tenho outra escolha, não posso me deixar passar fome. Onde está seu marido? Vitor perguntou de repente, notando que ela ainda usava o anel. Natália olhou para sua aliança de casamento, sentindo-se aborrecida, deveria tê-la tirado, mas não pensou nisso. É tarde demais agora, o anel está aqui, mas o homem não está, murmurou. Estamos nos divorciando. Oh, entendi. E o que você acha? Vai morar aqui? Ele olhou para a estrada que levava à cidade. Não sei ainda, disse Natália sinceramente. Eu ficaria, mas lá não tem escola nem clínica, e eu tenho filhos. Isso é um problema. Por enquanto, estamos aqui. Quando nos divorciarmos, veremos, talvez a gente vá embora, mas só se houver um lugar para morar e se eu puder trabalhar na cidade. Ela queria muito acreditar nessas palavras. Selena cumprimentou com uma xícara de chá quente e alguns biscoitos. Samuel ainda está dormindo, ela disse. Ele acordou, virou para o outro lado e voltou a dormir. Onde está Nicholas? Perguntou Natália, colocando a xícara na mesa para esfriar. Ele foi até os vizinhos, respondeu Selena. Disse que queria perguntar se alguém precisava de neve removida do telhado. Tenho um bom filho, Natália sorriu. Eu também encontrei trabalho, serei leiteira na fazenda. Não paga muito, mas vou conseguir um pouco de comida, leite, ovos, e às vezes uma galinha. Isso é bom por agora. Não terminou seu pensamento, pois a porta da frente bateu, e Nicholas apareceu. Mãe, ele chamou. Venho trazendo presentes, Nicholas declarou, colocando 2 sacolas grandes na mesa. Ganhei honestamente. Há uma senhora idosa que mora perto, o marido dela é deficiente e não consegue andar. Eu tirei a neve do telhado deles e depois limpei o galpão e a calçada. Eles não têm muito dinheiro, então me pagaram em mantimentos, leite fresco, um pote inteiro, um pouco de manteiga, batatas, carne congelada e geleia. Não sei do que é feito, mas dizem que é delicioso. Uau, Natália ficou maravilhada. Tem comida suficiente aqui para alguns dias. De repente, ela silenciou e escutou atentamente. Samuel acordou tossindo. Caminhou rapidamente até o quarto, ele realmente estava tossindo sem acordar, com as bochechas vermelhas. Natália se inclinou sobre ele e sentiu a testa. Como eu pensei, ele está com febre. Mãe, o menino murmurou sonolento, estendendo a mão. Estou aqui, querido. Natália pegou Samuel em seus braços e sentiu um calor intenso, como se estivesse envolta em água fervente. A febre parecia ainda mais forte do que ela pensava. Estou com frio, disse Samuel. Sim, só um momento, ela disse, abraçando o filho. Entraram na cozinha. Precisamos de um médico. Precisamos ir ao hospital. Nicholas ergueu as sobrancelhas. Não sei, a febre não parece muito preocupante, podemos esfregá-lo com água fria. Mas a tosse, quero que um médico o examine. Vou tentar chamar uma ambulância. Talvez eles venham aqui.
Com a mão trêmula, Natália disse o número. Para sua surpresa, os médicos chegaram rapidamente. Ela achou que teria que esperar muito e se preparou para dirigir até a cidade se fosse necessário. Parece pneumonia, disse um dos médicos. Precisamos levá-lo ao hospital. Pegue suas coisas. Natália mal conseguia falar. Não consigo. Estou sozinha com as crianças, não tenho ninguém para deixá-las e preciso trabalhar às 4 da manhã. 4 da manhã. O que você faz? Perguntou o médico. Sou leiteira na fazenda perto. E onde está o pai das crianças? Ele perguntou. Ele não tem pai, respondeu Natália. Bem, aqui está o plano. Estamos levando o menino agora. Vindo conosco, não levará muito tempo. Precisamos processar alguns documentos, então você vai voltar, mas o pequeno terá que ficar sozinho no hospital. Ele é apenas um bebê. Natália hesitou. Samuel era tão pequeno. Que outras opções ela tinha? Se não trabalhasse por 1 ou 2 dias, não teriam nada para comer. O médico a tranquilizou. Você não é a primeira, e isso acontece aqui, ele será bem cuidado. Temos uma excelente equipe. Por favor, não se preocupe com aquelas histórias de terror sobre crianças abandonadas em hospitais. Isso não vai acontecer com Samuel, com certeza. Ela perguntou, com a voz embargada, se era verdade. Claro, não chore. Você vai assustar a criança. Amanhã, após o trabalho, poderá ir visitar seu pequeno. Estranhamente, o rosto do médico era amigável. Natália se preparava para reprovações e acusações de insensibilidade, já que frequentemente lia sobre situações semelhantes e julgava mães que deixavam crianças sozinhas no hospital. Agora, sabia que muitas vezes não era uma escolha, mas sim uma necessidade. As palavras confortantes do médico e seu tom calmo foram tão inesperados que Natália quase desabou em lágrimas. Quando o médico saiu, ele virou-se e disse suavemente, não seja tão dura consigo mesma, tudo ficará bem. Trabalho nos subúrbios há 3 anos, você sabe quantas pessoas como você existem? Não tenha medo, pegue o que precisa e vamos. Natália rapidamente tirou as roupas e documentos do filho da mochila e vestiu a jaqueta. O hospital estava barulhento e excessivamente iluminado, as luzes brilhantes fizeram os olhos de Natália doer. Eles rapidamente baixaram a febre de Samuel e o colocaram em um quarto com outros 2 meninos, que, claro, estavam deitados com suas mães. Natália sentiu que aquelas mães a observavam com reprovação, sussurrando entre si e lançando olhares desaprovadores em sua direção. Uma delas finalmente perguntou, para onde você vai? Eu tenho mais 2 filhos, respondeu Natália, amargamente. E trabalho. Você não tem avós ou talvez um marido? Não tenho mais ninguém para pedir. Ela tirou sua aliança do dedo e entregou à mulher mais próxima. Tenho alguns brincos, mas estão em casa. Vou trazê-los amanhã. A mulher olhou para Natália cética, mas aceitou o anel. Está bem, disse Natália aliviada. Vou anotar meu número para você. Me ligue a qualquer hora. Vejo você amanhã. Virando-se para o filho, viu que a febre dele havia diminuído e seu rostinho estava mais alegre. As crianças se recuperam rápido, mas não sou uma mãe ruim, pensou. Simplesmente não tenho escolha. Samuel tocou o rosto da mãe com sua mãozinha. Não chore, estou bem. Natália nem percebeu que as lágrimas escorriam por suas bochechas, rapidamente as enxugou com a palma da mão. Vou voltar logo após o trabalho, prometeu. Beijou a cabeça cacheada do filho e, ao sair do quarto, parou no corredor, angustiada com o medo pelo filho e com raiva de sua impotência. Tirou o telefone do bolso e discou o número do marido. Renato atendeu de imediato, mas pela voz claramente não estava sóbrio. Samuel está doente, ela disse. Ele foi internado no hospital infantil. Não posso ficar com ele, você precisa verificar até amanhã. Depois, vou pensar em algo. Eu também tenho trabalho, protestou Renato. Você agora é uma mulher livre, então resolva seus problemas.
Se é tão forte e independente, não dependa de ninguém. Dane-se, disse Natália com fúria, desligando o telefone, como se ele não fosse mais um pai. Como tudo mudou tão rápido. No dia anterior, ele havia sido um pai atencioso e uma pessoa decente. O telefone tocou novamente, ela atendeu sem olhar e imediatamente se arrependeu. Você me humilhou, gritou Renato, sua voz tingida de histeria. Agora liga como se nada tivesse acontecido e pede um favor. Sou apenas seu fã. Nunca vi tanta audácia. E não conte com pensão alimentícia. Natália gritou, lutando para interromper o fluxo interminável de palavras. Não precisava ouvir seu raciocínio, já compreendia o essencial. Enfiando o telefone no bolso, saiu do hospital sem olhar para trás e correu para o ponto de ônibus. Precisava chegar cedo ao trabalho, afinal, atrasar-se no primeiro dia seria arriscado. Só quando chegou ao ponto lembrou que não tinha dinheiro. Não carregava nada e seu ex-marido bloqueou seus cartões. Ao verificar os bolsos novamente, milagrosamente encontrou notas de $200. Foi Nicholas, pensou, percebendo que ele deve ter colocado algo em seu bolso. Seu coração se encheu de ternura infinita por seu filho mais velho. O ônibus se aproximou lentamente do ponto, deslizando na estrada gelada. A paisagem, coberta por uma fina camada de neve, parecia estranhamente pacífica, em contraste com o turbilhão de emoções dentro dela. Mas ela não podia se dar ao luxo de parar e pensar mais. Precisava seguir em frente, por seus filhos, e acima de tudo, por si mesma. Enquanto caminhava pela estrada de terra em direção à fazenda, suas botas de feltro abafando o som dos passos na neve, Natália começou a reorganizar os pensamentos. O trabalho como leiteira não era glamouroso, mas era um ponto de partida, um recomeço. Ela sentia o peso das responsabilidades aumentando a cada passo, mas também uma nova determinação surgindo. A mulher frágil e dependente que antes se via refletida no espelho da casa antiga parecia estar ficando para trás. Chegando à fazenda, foi recebida por Vitor, o fazendeiro que a contratou no dia anterior. Ele a saudou com um sorriso contido, mas que transmitia respeito. Ele sabia o que significava alguém precisar de um recomeço, mesmo que não dissesse isso em palavras. Está pronta? Perguntou, entregando a ela um balde e um avental surrado. Pronta, respondeu Natália, amarrando o avental em volta da cintura e se dirigindo ao estábulo. O trabalho era cansativo, mas o ritmo constante das tarefas oferecia uma espécie de alívio. Enquanto ordenhava as vacas, ela começou a perceber o valor da simplicidade daquela vida. Não havia o caos das discussões com Renato, nem as humilhações silenciosas que ela engolia há anos. Havia apenas ela, o leite escorrendo para o balde e a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, estava no controle de algo, mesmo que fosse algo pequeno. No final do turno, Vitor se aproximou e entregou a Natália o prometido, um jarro de leite, uma dúzia de ovos e algumas batatas. Pode não ser muito, mas é um começo, disse ele, com uma leve piscadela. Natália sorriu, agradecendo silenciosamente. Ela sabia que isso era mais do que simples alimentos, era um símbolo de que ela poderia se sustentar, que havia futuro. Quando chegou em casa, foi recebida com entusiasmo por Nicholas, que, como sempre, havia tomado a dianteira, ajudando Selena a cuidar de Samuel e mantendo a casa em ordem. No dia seguinte no hospital, o rosto de Samuel, ainda um pouco pálido, já mostrava sinais de melhora, e o sorriso que ele deu à mãe quando a viu a encheu de esperança. Nos dias que se seguiram, Natália encontrou uma nova rotina. Trabalhava de manhã na fazenda e, à tarde, cuidava dos filhos e da casa. Aos poucos, começou a fazer amizade com os moradores da vila, que a acolheram com gentileza. Eles conheciam sua história e não a julgavam, pelo contrário, ofereciam apoio quando necessário. Um dia, enquanto voltava do trabalho, Natália recebeu uma ligação inesperada de uma amiga antiga que soube de sua situação. A amiga ofereceu a ela uma vaga como professora em um projeto social de arte na cidade vizinha. Embora fosse um trabalho em meio período, o salário seria suficiente para garantir que seus filhos tivessem um futuro melhor, além de ser algo que ela amava fazer, ensinar arte.
Natália aceitou sem hesitar. Com o tempo, Renato tentou se aproximar novamente, mas Natália já havia decidido que não havia mais lugar para ele em sua vida. O divórcio foi finalizado, e apesar das dificuldades financeiras, ela estava confiante de que conseguiria seguir em frente sem ele. O primeiro Natal na vila foi simples, mas cheio de significado. Natália e seus filhos decoraram a velha cabana com enfeites que fizeram à mão, e Samuel, já recuperado, ajudou a pendurar as luzes. O jantar, preparado com os poucos mantimentos que tinham, foi feito com carinho. E, pela primeira vez em muito tempo, Natália sentiu uma paz verdadeira em seu coração. Nicholas, sempre o mais maduro dos três, trouxe um presente inesperado para a mãe naquela noite. Ele havia esculpido pequenos animais de madeira, como o avô fazia. Fiz para a gente lembrar que, assim como esses bichinhos, somos uma família. Sempre juntos, disse ele. Natália o abraçou com força, as lágrimas finalmente vindo, mas dessa vez de felicidade. Eles ficaram ali, sob o brilho suave das luzes de Natal, com a certeza de que, apesar de todos os desafios, estavam recomeçando. O amor e a força que compartilhavam seriam o suficiente para superar qualquer obstáculo que o futuro trouxesse. A vila, que um dia parecia apenas um refúgio temporário, havia se tornado um lar de verdade. A reflexão final, portanto, é sobre a capacidade de resistir e superar as provações da vida. Natália percebe que, embora o caminho seja difícil e cheio de desafios, ela tem dentro de si a força para recomeçar e criar uma nova vida para si mesma e para seus filhos, em um lugar que, apesar de não ser mais o mesmo de antes, ainda guarda potencial para ser novamente um lar cheio de amor e calor humano. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!